E no vídeo de hoje vamos falar sobre Petrobras. Será que a empresa está rentável demais para ignorar? Bem, eu trouxe aqui alguns pontos, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Bem, o primeiro ponto que eu separei aqui é sobre o valuation da empresa. Hoje a Petrobras apresenta nos números fundamentalistas o PL de 5,25, que é um preço baixo frente ao lucro. Então, a gente tem uma empresa que está lucrando bastante e está sendo cotada a um preço que não condiz com a quantidade de resultado que a empresa está entregando. E é claro que isso não é por acaso, tem os motivos e eu vou pontuar mais para frente aqui no vídeo. Bem, seguindo aqui mais para frente, ou melhor, são poucas as empresas que a gente tem com um PL tão baixo. Então, isso, de certa forma, acaba ranqueando a Petrobras como uma das empresas mais baratas e interessantes. O Rockefeller, ele costumava dizer que a melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo e a segunda melhor é uma empresa de petróleo mal gerida. Então, a gente tem aqui a Petrobras, que eu acho que existe uma grande injustiça com a Petrobras, porque ela não é totalmente uma empresa com um péssimo gerenciamento, é tanto que ela entrega resultados. O grande problema, a paura que o pessoal tem com a Petrobras, o medo, é justamente a interferência estatal na empresa. Então, isso, claro, acaba afastando alguns investidores. O Brasil em si, na verdade, afasta investimento estrangeiro devido à insegurança jurídica, à insegurança fiscal aqui do nosso país. Então, de qualquer sorte, Petrobras por si só por estar no Brasil, ela já é barata. Então, com risco ainda de interferência estatal, isso piora tudo. Então, por isso que Petrobras é negociada a preços tão baixos. Bem, passando aqui para o próximo ponto, a gente tem um P sobre VP de 1,02 no momento em que eu estou gravando esse vídeo, que é um preço sobre valor patrimonial estável e é um preço muito próximo mesmo do valor patrimonial que a empresa reporta. E também são poucas empresas que a gente tem sendo negociadas a um preço justo, como é o caso de Petrobras. Próximo ponto aqui é o EV sobre o EBITDA, que é de 2,47. Isso daqui mostra que a empresa gera caixa barato. É o Enterprise Value dividido pelo EBITDA. E antes de passar aqui para o próximo ponto, caso você não tenha entendido muito bem, o EV sobre EBITDA é uma métrica basicamente de avaliação financeira da empresa mesmo. Ela vai medir o valor total de uma empresa, que é o EV, em relação aos lucros operacionais que são reportados antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA. Esse indicador aqui, ele é usado principalmente para determinar se uma ação está muito barata ou se está muito cara, avaliando ali o quanto tempo a empresa levaria para, entre aspas, se pagar com a sua geração de caixa. Então, passando aqui para o próximo ponto, nos últimos 12 meses, a Petrobras ela apresentou um dividend yield muito elevado, tanto que é por isso que muita gente chega na bolsa olhando só dividendos, e aí a primeira empresa que vem na cabeça é Petrobras. Por quê? Porque olha lá o ranking, faz um filtro, e Petrobras está lá pagando 16,62%, que é um dos dividend yields mais altos da bolsa. Então veja bem o seguinte, eu tenho quase 100% de certeza que quem está assistindo aqui o canal já são pessoas que investem há algum tempo, já tem uma boa noção e sabe muito bem que não é para você comprar uma empresa olhando só para o dividend yield. Tem todo um background, todo um estudo por trás que você deve fazer antes de colocar uma empresa no seu portfólio. Então, esse daqui seria, entre aspas, um pega-bobo apenas para quem está começando. Então, se você é uma dessas pessoas, por favor, antes de toda a empresa, não é simplesmente colocar as empresas com os maiores yields na sua carteira que vai estar tudo resolvido. Isso está errado. Até porque aqui no meio desse resultado pode ter um fato não recorrente, um resultado não recorrente, melhor dizendo. Daí você vai ficar prejudicado porque vai se frustrar com um resultado mais fraco no futuro. E isso tem acontecido em diversas empresas. CEMIG é um caso bem claro na bolsa, porque fez a venda da Aliança Energia e aí teve ali um resultado não recorrente, por isso que os indicadores estão distorcidos. Então é preciso tomar muito cuidado, mas sem sombra de dúvidas, Petrobras nos últimos 3, 4 anos foi uma das empresas que mais pagou dividendos. Agora, uma coisa que eu não me canso de falar acerca de Petrobras é o seguinte:
Tudo bem, a gente teve aqui um período de bonança, na verdade estamos vivendo aqui um período muito favorável para a Petrobras. Aqui em 2020 para 2021, ela se desfez de diversos ativos que não eram tão lucrativos e aí conseguiram distribuir muitos dividendos, dividendos inclusive maiores que o lucro da empresa, e está aqui um payout de mais de 100%. Então o que acontece? Muita gente olha essa boa maré, mas esquece de olhar que Petrobras, nos últimos anos, ou melhor, a Petrobras ela passou praticamente 10 anos sem pagar um dividendo decente. Na verdade, aqui de 2014 até 2017, ela estava entregando só prejuízo. E se você olhar bem, são 7 anos sem pagar dividendos. Então, foi muito duro para o investidor segurar o papel durante todo esse período. E aqui o que eu quero dizer é o seguinte, e mais uma vez entrando no mérito de nunca vender uma empresa. Eu sei que a gente tem que tomar cuidado com essas afirmações fortes, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você suporta momentos difíceis por tanto tempo, como foi o caso de Petrobras, em algum momento a empresa vai melhorar e te entregar resultados extraordinários, como foi aqui o caso. Então, esses anos aqui de Petrobras, esses últimos 3, 4, 5 anos, eles cobriram boa parte desse período que a empresa ficou sem pagar dividendos. Então é isso. Quem compra e fica quieto ao longo do tempo, certamente se dá muito bem na bolsa. E quando eu falo buy and hold, é comprar e segurar mesmo para um longuíssimo prazo, 20, 30 anos, depende aí do seu horizonte de investimento. Mas perceba que foram 12 anos aqui de resultados andando de lado, resultados ruins, para depois a empresa entregar todo esse resultado fora a apreciação das cotações. Então, tem que ser paciente e quando montar um portfólio, permanecer firme, fiel às empresas da sua carteira. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição, e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Bem, voltando aqui para o próximo ponto, o endividamento da Petrobras. Hoje a Petrobras tem uma dívida líquida, um PL, no caso aqui a dívida líquida dividida pelo PL, de 0,80, que eu considero muito saudável. E quanto mais baixo é esse número, melhor. Agora, quando a dívida fica acima de 1, aí eu acho que já liga um sinal amarelo para poder prestar atenção e, a depender do grau de endividamento da empresa, até congelar os aportes por um tempo, especialmente quando você não acredita nos investimentos que a companhia está fazendo. Se faz sentido para você o que a empresa faz no que diz respeito a investimento com o dinheiro que foi tomado e emprestado, então é um provável sinal que você deve continuar aportando na empresa mesmo com um endividamento mais elevado. Agora, se para você não faz sentido, aí é melhor congelar por um tempo. Então, aqui no próximo ponto, liquidez corrente 0,76, o que não permite uma folga tão grande no curto prazo. Então, aqui na parte de endividamento, a Petrobras, no meu ponto de vista, está relativamente bem. Eu separei aqui um ponto sobre eficiência. Então, a margem bruta hoje da Petrobras encontra-se na casa dos 49,10%, o que, para mim, é uma ótima margem bruta. Eu não sei se para você também. Deixa aí nos comentários. Então, aqui no próximo ponto, margem EBITDA de 61,20%, o que é muito acima da média. E aqui no próximo ponto, margem líquida de 15,69%, o que é uma margem líquida sólida. Não é das melhores, no final das contas, mas é sim uma
margem líquida ok da empresa. Seguindo aqui mais adiante, temos a questão da rentabilidade, que hoje a empresa ostenta um Return on Equity de 19,38%. Quando uma empresa está ali entregando na casa dos 20%, isso é excelente e eu já considero ali um ROI de 15%, um ROI muito bom, um ROI aceitável. E aí, 19,38% para mim é melhor ainda. Então, um excelente retorno para o acionista. Lembrando que tudo isso daqui é do meu ponto de vista. E aqui no próximo ponto, o ROIC de 7,99%, o que mostra um retorno sobre o capital investido, de certa forma, consistente. Não é dos maiores, mas é consistente. Bem, esses daqui foram os principais pontos sobre preço, lucro, margem, endividamento, rentabilidade aqui da empresa. Então, olhando só esse aspecto, Petrobras é uma empresa que está ok, mas você precisa se atentar a esses outros pontos aqui. Então, seguindo aqui, vamos ao primeiro ponto, que é o endividamento passado e futuro. Então, bem, olha, apesar da empresa ela estar controlada hoje, pode perceber, se você pesquisar, você vai encontrar dados de que a empresa tem um histórico de dívidas extremamente pesadas. E você sabe, Petrobras realmente necessita de altos investimentos em exploração, infraestrutura, capex. Então, em um ciclo ruim, possivelmente Petrobras vai ter um aumento no seu endividamento. Então, fique preparado e ciente desse ponto. Seguindo aqui mais adiante, dependência do petróleo. Olha, obviamente quem compra Petrobras também sabe que a receita ela é altamente atrelada ao preço internacional do petróleo, o Brent. Então, existe a questão da volatilidade do barril e questões geopolíticas, OPEP, guerras, crises globais, pode afetar o preço do barril, que afeta o resultado da empresa, que afeta a cotação e os dividendos. Então, também não será nenhuma novidade se eventualmente acontecer uma queda no barril e impactar diretamente no lucro e nos dividendos da empresa. Então, o próximo ponto, o penúltimo e não menos importante, que é o risco político. Então, sim, Petrobras tem uma forte influência do governo nas decisões estratégicas. Existe ali a possibilidade de uma intervenção em preços de combustível. Isso porque Petrobras é uma empresa que derruba presidentes. A malha rodoviária hoje no Brasil ela é extremamente pesada. Então, os fretes, tudo está atrelado ao combustível. Então, eventualmente, em um período de campanha, o governante ele pode sim dar uma canetada e acabar controlando os preços do combustível na marra, sem seguir as cotações internacionais. Tudo isso por populismo e, na verdade, isso não vai resolver absolutamente nada dar essa canetada, só vai maquiar um problema temporariamente, porque a empresa vai ficar operando no prejuízo ou então com uma margem muito apertada. E aí, o povo brasileiro paga de um jeito ou de outro, porque a União detém boa parte das ações da Petrobras. Então, se a empresa vai mal, os cofres públicos também recebem menos dividendos e assim por diante. E aqui, o último ponto que eu separei é o risco dos dividendos. Então, hoje você vê um dividend yield de 16, 17%, que pode não mais se repetir. Quando a gente olha o dividend yield, a gente está olhando para o passado, olhando pelo retrovisor. Então, pode ser que a política de dividendos também se altere a qualquer momento pelo governo, e os dividendos mais gordos, como a gente tem visto, eles dependem muito do preço do petróleo e da geração de caixa da empresa. Então, todas essas questões aqui são riscos que você tem que estar atento ao investir em Petrobras. A empresa hoje está rentável? Sim, muito. Dá para ignorar? Obviamente não. A gente está falando dela justamente por isso. E muitos dos investidores que estão aqui assistindo esse vídeo estão pensando em colocar o papel na carteira ou já possuem. Quem já possui há mais de 5 anos, 6 anos, deve estar bem feliz em receber o cor dos dividendos. Inclusive, o valor do investimento já deve ter voltado só em formato de dividendos. E quem está chegando agora
às vezes pode acabar pegando o rabo do foguete, porque ninguém sabe até quando essa boa maré de Petrobras vai continuar. Portanto, fique atento, faça seu cálculo, não tem problema nenhum assumir risco, desde que seja um risco calculado e uma posição que você pode muito bem ir mudando aos poucos ao longo do tempo. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, e se você gostou, por gentileza, deixa aqui o seu like, afinal de contas é de graça e me ajuda muito. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para seguir recebendo vídeos aqui nesse formato. Bem, agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você ver os prós e contras de investir em Petrobras. É um vídeo interessante e eu acho que você vai gostar. Bem, um abraço para você e fique com Deus!